Olá! Nesse vídeo vamos resolver as 10 questões de matemática aplicadas no concurso da MGS, Minas Gerais de Administração e Serviços, pela banca IBFC. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo ou vai fazer concurso, vai ser essa banca IBFC, deixa aí o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa prova foi aplicada hoje, nesse domingo, dia 30/7, e a banca só vai lançar o gabarito dia 31. Então, eu vou resolver essas questões. Se você fez esse processo seletivo e quer conferir o gabarito, já observe essas questões. Antes da gente começar a resolver essas questões, eu vou fazer uma pequena divulgação, que é um oferecimento do meu curso para o cargos na área militar, com foco nessa banca IBFC, que é exatamente esse curso aqui, ó. Curso de resolução de questões de raciocínio lógico, matemática, banca IFC, a área militar, PM e bombeiro militar. Beleza? Como é que vai funcionar esse curso? Ele custa em torno de R$210. Se você quiser adquirir esse curso, ele está sendo produzido ainda. Ele vai seguir da seguinte maneira: serão provas inteiras resolvidas em vídeo, nesse estilo que está sendo esse vídeo. Além disso, tem uma apostila aqui com todas as questões aqui, ó, a apostila com as provas das questões, uma aula já demonstrativa disponível, e para cada aula será, né, um vídeo com a resolução da prova. Então, você vai ter aqui o primeiro vídeo, que foi para Polícia Militar, aplicado em 2023 por essa banca IBFC. Próximo vídeo será para o concurso da PM do Rio Grande do Norte, IBFC, e assim vai. Então, se você se interessar por esse curso, né, o link está na descrição. Se você quiser apenas a apostila, que é essa apostila aqui com todas as provas e gabarito pós a prova, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, o link está também na descrição, beleza? Então, feita minha propaganda, vamos agora para a resolução do vídeo. Então, vamos para a primeira questão. Eu vou sair da tela para a gente resolver essas questões, ok? A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta, né, dentre as sentenças abaixo, a única que pode representar proposição lógica. Então, você precisa lembrar o que é uma proposição lógica. Ela não pode ser uma sentença aberta, não pode ser uma afirmação, não pode ser uma pergunta. Aí vamos às alternativas. Lembrando que ela também tem que ter um verbo, né? Letra A. Carlos foi ao cinema. Veja que tem uma exclamação aqui, correto? Se tem uma exclamação aqui, significa que essa daqui não é uma proposição lógica fechada, ela é aberta. Ou seja, se ela é uma pergunta, descartamos a letra A. Letra B. Raiz quadrada de 25. Novamente, ele não temos uma afirmação fechada de fato aqui, tá? Raiz quadrada de 25. Só isso, então vamos eliminar também. Capital do Amazônia é o Maranhão. Então ele está afirmando isso, ó, o capital da Amazonas. Eu acho que foi na hora que eu digitei, não tem esse F, mas acho que é um S, tá? Capital do Amazonas é o Maranhão. Então vamos colocar um Vzinho aqui, porque a gente tem aqui um verbo. Veja que na letra B, a raiz quadrada de 25, não tem nenhum verbo. Então, para a gente ter uma proposição, seja ela simples, né, ela apresenta lá um verbo. Amanhã vai chover. Aqui temos uma afirmação. Ele está afirmação. Ó, amanhã vai chover. Né? Então, a gente não tem uma proposição lógica, nem simples, nem composta aqui. Então, letra C, nosso melhor gabarito até agora. Capital do Amazonas é o Maranhão. Aqui você pode pensar de outra maneira. Você pode pensar nela como sendo: isso é verdadeiro? Isso é falso? Verdadeiro ou falso? Se a gente olhar para a letra A, Carlos foi ao cinema. Pergunta: Carlos foi ao cinema? Você pode julgar isso como verdadeiro ou falso? Não pode. Então, aqui a gente pode colocar uma bizu, que é o seguinte: você pode julgar verdadeiro ou falso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para verificar
se é uma proposição lógica, tá? Mesma coisa na letra B, raiz quadrada de 25. Você pode julgar isso em verdadeiro ou falso, né? Letra C, capital do Amazonas é Maranhão? Aqui você pode julgar. É Maranhão? Não é o Maranhão? Podemos julgar em verdadeiro ou falso. Letra D, amanhã vai chover? Podemos julgar isso como verdadeiro ou falso? Amanhã vai chover? Não conseguimos julgar isso como verdadeiro ou falso. Beleza? Assim a gente marca aí letra B ou letra C na primeira questão. 12. Sendo A o conjunto formado por 0, 1, 3, 4 e 5 e B o conjunto formado por 1, 3, 5, 6, 7 e 9, então o total de elementos do conjunto A menos B nessa ordem é. O conjunto A menos B, ele nada mais é do que todos os elementos de A retirando os elementos que são comuns com B. Então, se a gente olhar aqui os elementos que são comuns com B, ó, o 0 não tem em B, o 1 tem em B, então você marca aqui e marca aqui. O 3 tem tanto em A como também tem em B. O 4 não tem em B e o 5 tem em B. Então, aqueles elementos que sobraram, ou seja, o 0 e o 4, são todos os elementos do conjunto A menos B. Ele pergunta a quantidade, ó, o total de elementos do conjunto A menos B, ou seja, temos 2 elementos aqui. Ou seja, o número de elementos de A menos B é igual a 2. Então, marcamos aí letra A nessa questão 12. Questão 13. Numa escola de dança, 27 alunos gostam de samba, 32 alunos gostam de zumba e 17 gostam das duas modalidades, samba e zumba. Nessas condições, o total de alunos que gostam de somente uma dessas modalidades é igual. Então, você vê que é uma questãozinha de conjuntos. Então, a gente precisa desenhar 2 diagramas aqui e, nesse caso, que não são disjuntos. Conjuntos não disjuntos é aqueles que há uma interseção entre eles. Eu vou colocar um pouquinho mais separado, porque a gente precisa colocar uma informação entre a interseção. Quando ele diz, numa escola de dança, 27 alunos gostam de zumba, então, para o primeiro a gente coloca aqui, zumba não, samba, e o segundo a gente coloca zumba. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 27 para samba, e aqui vamos colocar os outros 32. Só que veja só, ele diz que 17 gostam das duas modalidades, ou seja, 17 está aqui a interseção dos dois. Então, ele pergunta, nessas condições, o total de alunos que gostam de somente uma dessas modalidades. Ou seja, é a soma de quem só gosta de samba com a soma de quem só gosta de zumba. Então, a gente precisa calcular isso daqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, tá? Então, para a gente fazer isso, ó, aqueles que gostam somente, né, de samba, é a gente pegar aqueles que gostam de samba 27, menos a interseção, que é 17. 7 para 7, nada. 2 menos 1 é 1. Então, aqueles que gostam somente de samba é 10. E aqueles que gostam somente de zumba, a gente pega 32 e retira a interseção dos dois, que é 17. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Como o 2 é menor que 7, retira uma dezena do 3, aqui fica 2. Essa dezena junta com 2, então fica uma dezena com 2 unidades, fica 12. Então, a gente faz 12 menos 7, que dá 5, e 2 menos 1, que dá 15. Então, a gente pega e coloca 15 aqui. Como ele quer aqueles que gostam somente uma dessas modalidades, a gente soma 10 mais 15, ou seja, 0 e 5. É 5, 1 e 1 é 2. Então, aqueles que gostam somente uma das duas modalidades é 25. Letra D, a gente marca nosso gabarito. Beleza? Essa questão 14 aqui, ela diz o seguinte. Dentre as alternativas, a única que não é considerada como um operador lógico binário. Aqui eu entendi pela banca o seguinte. Quando ele fala de operador lógico binário, ele quer dizer que é todo aquele operador que que forma, né, uma proposição composta dividindo duas proposições simples. Como, por exemplo, João vai ao cinema se não chover, por exemplo, se não chover,
João, né, vai ao cinema. Certo? Porque esse se aqui, a gente pode até colocar um então aqui, ele divide duas proposições. Uma proposição se chover, né? E João vai ao cinema. Então ele está dividindo aqui um operador binário, que ele divide a proposição composta em duas partes, uma proposição simples e uma composta. Então a disjunção exclusiva, ela forma uma proposição composta, de fato. Então ele é binário, ele quer aquela que não é. Então a negação, veja, uma negação, ela pode ser, né, um operador lógico binário, ela pode negar uma proposição composta, ou ela pode ser uma negação de uma proposição simples. Então, não necessariamente ela coloca como um operador lógico binário. Então, a gente pode marcar aqui um pontinho aqui na letra B. A conjunção também ela vai dividir e a bicondicional também. Então, o nosso gabarito aqui deixamos como letra B. Certo? Vamos lá para a questão 15. Considerando que alguns animais voam e todos os pássaros voam, é correto afirmar aqui. Essa questão aqui ela é polêmica, tá? Se você olhasse de imediato, você olhasse a letra A, todos os pássaros são animais. De um modo biológico e contextualizado, colocando outro contexto, a gente já iria marcar a letra A. Só que existe um problema aqui, tá? Do ponto de vista lógico, a gente não pode simplesmente afirmar que todos os pássaros são animais, porque ele, na parte inicial, ele não fornece essa informação que a gente consiga concluir isso. E eu vou mostrar para vocês. Quando ele diz o seguinte, considere que alguns animais voam, então a gente coloca aqui um conjunto formando aqueles animais que voam, tá? Considerando que alguns animais voam, alguns. Então, se a gente colocar aqui animais, o conjunto animais, você pode colocar aqui alguns que não voam e outros que voam. Seria a interseção dos dois, beleza? E quando ele diz aqui, e todos os pássaros voam. Aí veja, todos os pássaros voam, a gente tem que colocar necessariamente dentro do conjunto daqueles que voam. Porém, pode sim haver, sem nenhum problema, a interseção com animais. Então, aqui, e todos os pássaros voam. Então, pássaros, vou colocar aqui, pássaros voam, certo? Aí ele diz aqui, todos os pássaros são animais? Não necessariamente. Veja que se eu colocar aqui, um pontinho aqui, não necessariamente vai ser animal. Esse é o problema dessa questão. Deixa eu colocar aqui na tela meu rosto, porque a banca, será que ela vai colocar como essa resposta letra A? Porque não necessariamente seria essa letra A. Se você errou essa questão e a banca não colocou a letra A, você pode entrar com um certo recurso do ponto de vista contextualizado. Porém, do ponto de vista lógico, na minha visão, não é letra A. Tá? Então, vou colocar aqui um asterisco e esperar o gabarito da banca. Beleza? Voltando aqui para a tela, se a gente olhar aqui, todos os animais são pássaros? Todos os animais não. Se a gente colocar um pontinho aqui fora ou mesmo aqui do lado, vai ter animais que não são pássaros. Então, essa aqui é descartada de certeza, letra B. Pode haver animal que é pássaro? Pode haver animal que é pássaro? Pode. Eu posso colocar um pontinho aqui, eu vou ter animais que são pássaros também. Então, pode. Do ponto de vista lógico, para mim, essa letra C é o gabarito. Beleza? Se você marcou, errou essa questão, por exemplo, você pode tentar entrar com recurso, mas eu vou esperar também ver o gabarito da banca, do ponto de vista contextualizado, numa visão de mundo biológico, de que todos os pássaros são, de fato, animais, mas do ponto de vista lógico, do que a questão afirma aqui, a minha resposta mais correta seria a letra C. A letra C, tá? Letra D. Não pode haver pássaro que não é animal. Quando ele diz aqui, não pode haver pássaro que não é animal. Pássaro que não é animal, pode haver. Pássaro que não é animal. Vê se eu botar esse ponto daqui, este ponto aqui. Tá vendo? Não pode haver pássaro que não é animal? Pode sim.
Aí, isso daqui, ó, e isso daqui é exatamente a letra A. Quando ele diz não pode haver pássaro que não é animal, ele é a mesma coisa que dizer que todos os pássaros são animais. Então, de fato, essa daqui também é falsa. E eu acredito que a banca, de fato, vai colocar letra C mesmo como gabarito. Beleza? Outra coisa se o gabarito fosse letra A, então a letra D também estaria correta, tá? Então, vamos ver o que a banca vai dar como gabarito, certo? 16. Sabendo que o valor lógico da proposição composta. Valor lógico da proposição composta. Se Paulo é professor, então Ana é dentista. A gente tem aquela proposição composta se, então, correto? Beleza, se, então. E ele está dizendo que isso daqui é falso. Para uma proposição composta se, então, ser falso, se a gente esgotar aqui as possibilidades, veja que a gente tem aqui, ó, a possibilidade aqui, ó, né? Ser, né? As proposições aqui, ó. É verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, e a outra aqui embaixo, né, é exatamente as duas sendo falsas, tá? Essa falsa, essa falsa. Aí aqui a gente tem P e aí a gente tem Q. P, então Q, por exemplo, novamente, P e Q são proposições simples, e P, então Q, é exatamente se, então, a proposição composta. Então, se a gente colocar aqui ó, as duas proposições simples verdadeiras, a composta será verdadeira. Ela só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Então, isso aqui tem que ser falso. A primeira falsa, a segunda verdadeira, é verdadeiro. Novamente, ela só é verdadeira se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Então, essa última também é verdadeira. Se ele está dizendo que isso é falso, quer dizer que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, Paulo é professor é verdadeiro, tem que ser verdadeiro. E Ana é dentista, tem que ser falso. Certo? Então vamos para as alternativas. O valor lógico da proposição composta. Paulo é professor? Ok. Ou Ana é dentista? É falso? Não. Porque Ana é dentista é falso, isso daqui a gente coloca um ou como a disjunção. A disjunção ela só é falsa se as duas for falsas. Falsa e falsa. A disjunção, isso daqui é falso. Quando ele diz aqui que a gente tem Paulo é professor, é verdadeiro. Se Paulo é professor, é verdadeiro, então a proposição composta é verdadeira, ela não pode ser falsa. Descartamos a letra A. Descartamos. Letra B. Ana é dentista? Não, porque a segunda parte é exatamente a falsa, que Ana não é dentista. Então, Ana não é dentista, descartamos letra B. O valor lógico da proposição. Ou Paulo é professor ou Ana é dentista. Aqui a gente está colocando uma disjunção exclusiva. Ele está dizendo que é falsa. Para ela ser verdadeira ou para ela ser falsa, deixa eu voltar aqui na tela, a disjunção exclusiva, né? Para ela ser falsa ou para ela ser verdadeira, as duas proposições, né, da disjunção exclusiva, para ela ser verdadeira, as duas têm que ser diferentes. Se as duas forem falsas, por exemplo, aí é a situação falsa. Se as duas forem verdadeiras, por exemplo, também é uma situação falsa. Beleza? Volta aqui para a tela. Então, quer dizer que ou Paulo é professor, isso daqui é uma situação verdadeira, ou Ana é dentista, isso aqui é uma situação falsa. Ora, as duas são diferentes, né? Então, a gente tem uma situação verdadeira. Não é falso, é verdadeiro, tá? Então, descartamos também. Paulo é professor? Sim, é o que a gente concluiu logo no início, né? Que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, Paulo é professor de fato. Letra D, nosso gabarito. 17. Se a proposição lógica simples P tem valor lógico falso, tá? Veja. A proposição P é falsa, então vamos colocar aqui ó, P e Q. A primeira é falsa, né? E a proposição lógica Q tem valor lógico verdadeiro, então é correto afirmar ele quer a errada, tá? O valor lógico da conjunção entre elas é falso, ele quer a falsa, tá? Isso daqui é verdadeiro. Por quê? Na conjunção, se qualquer uma delas for falsa, então toda a composta é falsa. Só é verdadeiro na conjunção, só é verdadeiro se as duas
forem verdadeiras, tá? Então, isso aqui é verdadeiro e ele quer a falsa. Então, vamos descartar isso aqui. Letra B. O valor lógico da disjunção exclusiva entre as proposições é falso. Novamente, disjunção exclusiva, ela só vai ser verdadeira se as duas forem diferentes. Nesse caso aqui, ó, falso e verdadeiro. Então, nesse caso, na disjunção exclusiva, isso daqui é verdadeiro, tá? Na disjunção exclusiva, tá? É verdadeiro. Ele está dizendo que é falso. Então, isso daqui está errado, beleza? Então, ele quer incorreta, por enquanto marcamos aí letra B. Esse aqui tem que ser verdadeiro, tá? Vamos lá para a letra C. O valor lógico do bicondicional entre as proposições é falso. Ele está dizendo que a primeira é falsa. Não, ela só vai ser falsa se, no se então, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Então, isso daqui seria falso, tá? Então, novamente, o valor lógico da bicondicional entre elas, proposição é falso, é falsa. Isso daqui é verdadeiro. Então, tá errado isso aqui, incorreto. Deixa eu voltar aqui na letra B. O valor lógico da disjunção exclusiva entre as proposições é falso. É errado, né? É verdadeira. Se as duas forem diferentes, então a gente tem, de fato, eu acho que a banca escorregou aqui, ó. Tem a letra B e a letra C aqui como duas incorretas, tá? Incorretas também, essa aqui. Deixa eu ver aqui a letra D. Valor lógico da disjunção entre as proposições. Valor lógico da disjunção é o ou, né? Entre as proposições é verdadeiro. Sim, isso daqui é verdadeiro, porque ela só será falsa se as duas forem falsas. Então, esse daqui é verdadeiro também. Letra C. O valor lógico da bicondicional entre as proposições é falso. Não, é verdadeiro. Então, é errado. O valor lógico da disjunção exclusiva. Disjunção, né? Disjunção, né? Exclusiva é o ou. Entre as proposições é falso. Se a gente tem as duas diferentes, é verdadeiro. Então, novamente, aqui ó, tem dois gabaritos aqui, a letra C, tá? Cabe um recurso nessa questão 17. A não ser que eu tenha errado aqui na digitação. Deixa aí nos comentários, por favor, tá? 18. O total de conectivos lógicos da frase. Quando você começa aqui com um total de conectivos lógicos da frase, você tem que procurar os verbos e procurar os conectivos. Quando ele diz aqui, ó, ele quer o total de conectivos, né? A lei foi, ó, o verbo, então a lei foi aprovada, a gente tem aqui uma proposição simples. Vamos circular o conectivo, ó. Se somente se é aquela flechinha dupla. Então, o primeiro conectivo aqui está circulado. Depois, os deputados votaram. Então, a gente já tem outra proposição simples. Ou, vamos circular, os ministros promulgaram. Os ministros promulgaram, já temos o quê? Outra proposição simples. Mas, o mais, lembra que funciona como i, né? E é bem recorrente nas provas dessa IBFC. Circulamos e a gente tem outra o quê? Proposição simples. A data foi postergada. Então, todo o total de conectivos é, aqui circulados em rosa, 1, 2, 3. Gabarito, letra A. Beleza? Vamos lá para a questão 19. Considerando a frase se, então a gente já tem um conectivo se, então, considerando a frase, se Marcos não compareceu ao consultório e estava doente, então a gente tem uma proposição. Marcos não compareceu ao consultório, então a gente tem uma proposição tipo P. O conectivo I estava doente, P é o chapéuzinho P e Q. Então, a flechinha, Paulo ligou para confirmar, já é outro conectivo, ou PQR, essa é outra proposição R, ou é Vzinho, né? R,
ou o telefone estava desligado, ou o telefone estava desligado, S, se somente se, aí a gente já coloca outra, colchetes aqui para separar, né? Ou o telefone estava desligado, se somente se outro conectivo, a consulta foi adiada. Então, se somente se, a consulta foi adiada. PQRST. Se somente a conta foi adiada. Podemos afirmar que o total de proposições simples é igual. Bom, contamos aqui um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marcos não compareceu ao consultório, primeira proposição, e estava doente. Então, Paulo ligou para confirmar, outra proposição, ou o telefone estava desligado, outra proposição, se somente se a consulta foi adiada. Então, temos um total de 5, gabarito letra B. Beleza? Vamos lá para a questão 20. 20 e última questão. Sabendo que dois conjuntos finitos A e B são disjuntos, então é correto afirmar que... Primeiro a gente precisa saber que são conjuntos disjuntos. Então, disjuntos é um conjunto que não há interseção com o outro. Então, A e B. Não disjuntos, né? É um conjunto que há uma interseção com o outro. Então, A e B. Há essa interseção. Então, ele diz aqui, ó, se A possui 5 elementos distintos e B possui 6 elementos distintos, então o total de elementos do conjunto união A e B é menor do que 11. Não, se aqui tem 5 elementos, ó, veja, 5 elementos, e aqui tem 6 elementos, e eles são disjuntos, então A união com B só pode, o número é exatamente a soma, né, de 5 mais 6. Ou seja, a gente vai ter um total exatamente 11. Não menor que 11 não, é falso que menor que 11 é exatamente 11, descartamos letra A. Se A possui 5 elementos, ó, e B possui 6 elementos, mesma coisa, então o total de elementos do conjunto B menos A é igual. Então você pega os elementos de B e retira os elementos de A, só que não há interseção entre eles. Lembra lá da questão 2, que a gente tem a diferença de conjuntos. A gente pega o total de elementos e retira os que são comuns, não é isso? Então a gente não tem elemento comum. Se a gente não tem elemento comum, então os elementos do conjunto B menos A são todos os elementos de B. Então é igual a 6. Não, são todos os elementos de B, certo? Então descartamos também letra B aqui. Letra C. Se A possui 5 elementos distintos, A possui 5 elementos, mesma coisa, B possui 6 elementos distintos, então o total de elementos do conjunto A menos B é 5? Exatamente. Se a gente tem os elementos de A e não tem nenhum dos elementos comuns com B para retirar dos elementos de A, então o total é exatamente a quantidade de elementos de A. Exatamente 5. Perfeito. Letra D, para a gente finalizar. Se A possui 5 elementos distintos, B possui 6 elementos distintos, então o total de elementos da interseção entre eles é igual a... Se eles são disjuntos, eles aqui, ó, conjuntos disjuntos. Então não há interseção com eles. Então a interseção de A, né, a interseção com B é exatamente vazia. Então a gente não tem um elemento, não tem nenhum. Então descartamos também letra C, de fato, nosso gabarito. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.